Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a Marcelo React Verdão, com mais um vídeo aqui do canal do Facincani. Facincani falando da proposta que Rios pode receber aí da Roma, né? Os detalhes. E também ele fala de um baita reforço que pode ser do Verdão, hein? Eu concordo com o que ele falou. O que você acha? Comente aí embaixo, hein, gente? Já deixa o seu like. Compartilhe para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! Roma promete aumentar a proposta para tirar definitivamente Richard Rios do Palmeiras. E eles têm uma grande carta na manga conseguida nas últimas horas que vai embrulhar a diretoria do Verdão neste negócio. O Palmeiras cada vez mais sufocado e pressionado e entre as cordas. Vai ser difícil manter o Richard Rios. Por outro lado, se o Palmeiras quiser dar também uma grande resposta ao mercado, este caso Pedro no Flamengo pode ser um baita gancho para a diretoria voltar a ter moral, não só dentro do próprio clube, mas também com a própria torcida. Querem saber o que eu penso? Qual que seria a grande estratégia para o Verdão ter um jogador que definitivamente chegaria para resolver os problemas do ataque? Então fica aqui comigo neste vídeo. Porque, meus amigos, domingão o Palmeiras segue de folga do Campeonato Brasileiro. Só volta a campo no dia 16 contra a equipe do Mirassol. Palmeiras era para estar em campo nesse final de semana em clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Mas o Palmeiras pediu adiamento do jogo dele, porque estava no Mundial de Clubes, e aí até voltar para o Brasil, e aí porque os outros times estavam aqui mais na moleza, fazendo uma intertemporada, o Palmeiras estava lá jogando, com calor e tal. Uma desculpa aqui pra mim não cola, tá? Porque o Palmeiras foi eliminado na sexta-feira passada. Se ele tivesse jogado essa semana no Mundial, voltar ao Brasil, aquela coisa toda, é uma explicação. Agora, semana passada já era tempo suficiente para os jogadores estarem em campo. Até porque o Palmeiras já estava em ritmo de jogo. Ah, mas o Santos estava aqui, outras equipes em intertemporada, estavam com menos calendário, estavam com menos ritmos, estão mais descansadas. Pessoal, o calendário do futebol brasileiro é assim. Ao longo do ano os times não jogam. Mês de junho, mês de julho é mês alto para o nosso hemisfério e principalmente para o futebol brasileiro. Então não tem essa de desculpa. Acabou o campeonato, tudo bem, você dá um final de semana de folga pro pessoal, já trabalha para jogar no final de semana. Então eu de verdade não entendi absolutamente nada em relação a isso. E lembrando o seguinte, hein? Daqui pra frente é um Palmeiras com desfalques certos e importantes. Dois titulares, né? Um mais ou menos e o outro efetivo, não jogam mais na temporada no Palmeiras. O Estevão já foi embora, agora é jogador do Chelsea. E o Paulinho, que chegou para ser esse cara, o melhor jogador tecnicamente do elenco do Palmeiras, em recuperação de lesão. Opera nesta semana e, portanto, Paulinho só volta em 2026. Uma grande baixa e uma grande perda para um Palmeiras. Que, olha, as informações recentes, pós-mundial, de alguns jogadores que ficaram valorizados, isso pode fazer com que assédio de equipes europeias cheguem ao Palmeiras com cada vez mais volúpia e um possível desmanche. Será que pode acontecer nesse meio de temporada? Lembrando que o Palmeiras tem Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão para jogar. Brasileirão que o Palmeiras é o quarto colocado. Lembrem-se, né? O Palmeiras poderia viajar aos Estados Unidos antes do Mundial com 7 pontos de vantagem. Se vencesse o Flamengo em casa e o Cruzeiro fora. Perdeu os 2 jogos, o Flamengo também ganhou, o Cruzeiro também ganhou, o Palmeiras foi ultrapassado. Agora o Flamengo, inclusive, com 5 à frente do Palmeiras, com a vitória diante do São Paulo. Aliás, Flamengo, que vai ser assunto nesse vídeo aqui também com vocês, tem muito a ver com essa história do Richard Rios, Flamengo e o que eu quero colocar do caso Pedro. São 3 coisas importantes pra gente tratar por aqui. Mas isso fica pra daqui a pouquinho, porque agora tem que falar também do Naves, zagueiro, que teve poucas chances com o Abel e não era um mau jogador, é um bom atleta da base. O Naves agora é jogador do Alverca de Portugal. O Palmeiras, ó, se livrou do menino, né? Por mixaria. O próprio goleiro também, né? O Matheus, que estava como uma terceira opção do Everton e, obviamente, do Marcelo Lomba, também foi pro Alverca. O Palmeiras sequer testou esse goleiro e, portanto, nem sabemos qual é que seria o real potencial dele.
sem contar Piquerez, que é um cara que segue sendo observado pelo futebol italiano. Então o Palmeiras pode perder jogadores importantes para o elenco e também para o time titular, hein? Então é bom que o mercado e o Palmeiras fiquem de olhos abertos, porque até agora a movimentação é ter comprado o Ramon Sosa, que todo mundo sabe que chega como uma grande interrogação, não é uma certeza, tanto para a vaga do Estevão ou muito menos para a vaga do Paulinho. Então o Palmeiras vai precisar, como eu falei aqui em vídeos recentes das minhas lives, mudar a chave, mudar o pensamento. Porque se o mercado vier agressivo e o Palmeiras continuar contratando apostas, jogadores para poder de revenda no futuro, vamos ver o que vai acontecer, esse vamos ver o que vai acontecer vai começar a defasar o Palmeiras competitivamente em relação a esses rivais que, claro, como o Cruzeiro, o Flamengo, aí você pode contar o Botafogo e outras equipes que estão também na própria América do Sul, se reforçando melhor, podem ter melhores times e aquilo que é o mais importante no futebol, que são os títulos, o Palmeiras cada vez ficar um pouquinho mais distante, tá bom? Mas é disso que eu quero falar aqui nesse vídeo também, da notícia do Richard Rios, caso Pedro, o que tem que fazer. A história da Roma, tá? E do Richard Rios, ela está ganhando novos capítulos. Porque a Roma quer o jogador, colocou ele como prioridade de contratação nessa temporada, pedido mais do que especial do técnico Gianpiero Gasperini, e, portanto, a Roma vai subir a proposta para tentar dobrar o Palmeiras. Ofereceram 25 milhões. O Palmeiras disse não. O Palmeiras quer 30 milhões de euros para fazer negócio. Lembrando o seguinte, o percentual do Richard Rios, ele é dividido. Hoje 70% do Palmeiras, 10% do Richard Rios. Aí, ó, exatamente esses números. 13,34% do Guarani, 6,66% do Flamengo, totalizando 100%. Ou seja, o Palmeiras quer, pelo menos em mãos, cerca aí de 24 a 25 milhões de euros. Por isso que a Roma sinaliza subir essa proposta para cerca aí de 28 milhões, para ficar próximo do que o Palmeiras quer em mãos. Só que essa história, ela vai ter um gatilho. Por quê? Porque o staff do Richard Rios com a Roma se acertaram no seguinte: a Roma pagará mais 10% ao Palmeiras, ou seja, o Palmeiras vai ficar com 80% desse valor, tá? Porque o Richard Rios vai ceder 10% que ele tem ao Palmeiras na negociação, ele abre mão desses 10% e, obviamente, o Palmeiras faz o repasse depois dos valores, dos 13,34% para o Guarani e dos 6,66% para a equipe do Flamengo. Então, para facilitar o negócio e, obviamente, o Palmeiras ser dobrado, porque o Richard Rios pediu para ser negociado, ele escolheu a Roma. Claro, tem outros interessados, como eu trouxe nos vídeos aqui recentes para vocês. Fiorentina sonda a situação, a Internacional quer o jogador, o Porto também, mas com quem o negócio está acontecendo de verdade agora é com a Roma. Tá? E o Richard Rios gostou do projeto da Roma. Já conversaram com ele. Gianpiero Gasperini já passou as ideias dele para o staff do Richard Rios e momentaneamente para o jogador também. Tá? Então a história se desenha para o clube da capital italiana. E o que a Roma vai fazer nesses próximos dias? Aumentar essa proposta para convencer o Palmeiras a ficar com 80% desse valor. Desse valor, claro, o Palmeiras repassa o resto e ele pega uma fatia maior que anteriormente ele não tinha. Portanto, dificilmente o Palmeiras vai segurar o Richard Rios. É um pedido e um combinado, inclusive, desde o ano passado. Já no meio da última janela, o Richard Rios gostaria de sair. Tá? Aliás, no meio da última temporada, na janela que ele gostaria de sair. No final do ano também, e isso não foi possível. Então agora, depois do Mundial de Clubes, o combinado é este. Inclusive, outros jogadores também têm esse acerto com o Palmeiras. Rafael Veiga, em que o empresário dele fica procurando propostas por aí. O próprio Piquerez. A história do Mike também com o Santos, que o Palmeiras já falou, que quer compensação financeira. O Santos quer que, entregando o jogador agora, com o pré-contrato assinado e liberando, claro, para que ele não cumpra o vínculo até o final do ano,
o Palmeiras economize uma boa parte aí de salários com o Mike. O Palmeiras, além disso, ele quer também uma compensação. Então a história segue travada entre Santos, Mike e Palmeiras. Lembrando que o Mike também tem um acerto verbal com o Alexandre Matos, com quem ele confia muito, que foi o cara que o tirou do Cruzeiro e o trouxe para a equipe do Palmeiras, já que trabalharam juntos lá atrás, há 1000 anos, na equipe do Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 13 e 14. Portanto, são essas negociações que estão rolando. Mas o porquê também que este vídeo é importante falar. Existe uma chance no mercado de o Palmeiras tentar mostrar a força dele, e não é dar uma resposta à torcida, é dar uma resposta ao elenco de que ele também pensa grande e de um cara de um nível do próprio Paulinho. O Pedro, atacante do Flamengo. Já falei, o Palmeiras precisa agir como foi há 3 temporadas quando quis tirar o Pedro do Flamengo e o Flamengo disse não. Agora o momento é diferente. E diferente porque, se naquela ocasião o Pedro era valorizado, apenas um reserva do Gabigol, mas que tinha, obviamente, uma grande minutagem, entrava, fazia muitos gols, era tratado até como esse potencial substituto do Gabigol, o Pedro agora já passou por N situações no Flamengo que o deixaram extremamente desconfortável. O Pedro já apanhou de preparador físico do Sampaoli. O Pedro já teve negada uma convocação para a seleção olímpica quando o sonho dele era jogar aquela Olimpíada em que o Flamengo disse que o Pedro não ia jogar em 2021. E o jogador ficou extremamente chateado. E agora, o Pedro publicamente foi detonado, destruído pelo técnico Felipe Luiz. Para quem não viu as declarações do treinador do Flamengo, vejam, ouçam o que falou o Felipe Luiz, que eu vou voltar nesse vídeo para a gente concluir e, claro, eu dar a minha opinião em relação ao que eu penso desse assunto. Vejam só. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro.
Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. Ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Gente, é claro que para nós da mídia, jornalistas, até para vocês torcedores, quando a gente tem uma declaração que é muito bombástica, ela viraliza, todo mundo vai querer comentar e vai gerar, obviamente, um engajamento gigantesco. Agora, raciocinando friamente, para mim o Felipe Luiz, ele desmoralizou um ativo do clube, desvalorizou um ativo do clube e, acima de tudo, colocou o Pedro aos leões. Ó, se vira aí agora. Você fez um monte de besteira, cansei de você. Por mais que as informações lá do Flamengo dizem que a história foi apenas para tentar ver como o jogador reage animicamente a esse momento de instabilidade, que o Flamengo não quer vender o Pedro, que o Flamengo quer recuperar o Pedro e que, logicamente, todo mundo sabe da importância desse jogador pro elenco rubro-negro, o que o Felipe Luiz fez foi muito grave para mim. Ah, ele é super sincero. Ah, ele é isso, aquilo. Pessoal, pera um pouquinho. Ele podia ser sincero dizendo o seguinte: o Pedro sabe o que ele fez, ele sabe por que ficou de fora, esse assunto eu já trato com ele lá dentro e vou tratar de novo e acabou. O jogador sabe o que tem que fazer para voltar pro time. Ponto. Não humilharia o atleta, mandaria um belo recado e, obviamente, mostraria no Flamengo a hierarquia que ele tem. Agora, esse sincericídio, ele simplesmente jogou uma bomba dentro do clube num momento que o Flamengo está muito bem, obrigado, hein? Flamengo qualificado para as oitavas da Libertadores, Copa do Brasil, tem duelo com o Atlético Mineiro. Flamengo tem também Campeonato Brasileiro como líder agora. Venceu bem o São Paulo. Então, Palmeiras, se eu sou vocês agora, aí da diretoria, e falam-se em 15, 20 milhões de euros para liberar o Pedro, falem com o Flamengo. O Pedro é um cara. Ah, mas ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Não importa, o Palmeiras tem pelo menos 20 jogos ainda por fazer nesse ano, que podem ser jogos de 2 taças importantíssimas. Copa do Brasil e a Libertadores. Porque, ó, o Palmeiras tem oitavas, quartas, semi e a final da Copa do Brasil. São 8 jogos por fazer. A Libertadores, oitavas, quartas, semi e a final. Ou seja, 8, 10, 12, 14, 15 jogos. Ah, você vai ter o Pedro por 15 jogos nesse segundo semestre. Se o Palmeiras chegar nesses 15 jogos, ele ganhar 2 títulos gigantescos, premiações milionárias, voltar de novo ao patamar do qual ele esteve recentemente. E no ano que vem, você vai ter o cara por todos os jogos. Ainda sem contar que se o Palmeiras ganha a Libertadores, ele tem 3 partidas para fazer de Intercontinental, que é Mundial de Clubes. O duelo contra o time da CONCACAF, o duelo no rebolo mundial e a decisão se ele for contra o Paris Saint-Germain. Então olha só a importância que pode ter uma negociação dessa, mesmo que o atleta jogue pouco. Mas você no ano que vem, já que o Paulinho também só joga no ano que vem, né? O Palmeiras não contratou o Paulinho para esse ano, só que ele só vai jogar em 2026. Então, se já tá pensando em 2026 com o Paulinho lá, contrata o Pedro para agora, use-o pontualmente onde pode jogar, e depois, no ano que vem, você tem um trio de ataque com Vitor Roque, Pedro e Paulinho. Seria maravilhoso.
Lembrando o seguinte, excesso de centroavantes nunca foi problema no Palmeiras. Ele, em 2016, o Palmeiras foi campeão brasileiro com 6 centroavantes à disposição. Lembram? Cristaldo, Leandro Pereira, Alexandro, Gabriel Jesus, Barrios. Né? Você tinha 6 centroavantes à disposição. Aliás, faltou um Rafael Marques, que também jogava como centroavante. 6 à disposição. E ganhou Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então empilhar centroavantes, se eles forem bons e te ajudarem, não é problema nenhum. E o Pedro não é que ele é bom, ele é espetacular. Quem tem a média do Pedro no Brasil? Quais jogadores recentemente no próprio Palmeiras fizeram mais de 30 gols numa temporada? Talvez nenhum. 30 gols, talvez nenhum. Então, meus amigos, se chegou o momento do Palmeiras voltar a brigar no mercado, mostrar uma resposta de que ele é ambicioso, de que ele quer mudar, inclusive, até rivais que contratam muitos bons jogadores, que estão formando grandes elencos e que estão e podem superar o Palmeiras de novo nessa temporada, a negociação do Pedro, depois de tudo que aconteceu, seria uma obrigação do Palmeiras chegar no Flamengo. Até porque ainda tem essa história do Richard Rios. Por que não abre mão desse valor então? Eu sei que é ínfimo, mas já é alguma coisa. Libera esse valor do Flamengo, vá lá e paga lá o Pedro por uma outra parte. Entre em consenso, saiba negociar, Palmeiras. Saia do senso comum. Aliás, saia do senso incomum. Porque para um clube como o Palmeiras, é incomum, dentro da realidade do futebol brasileiro, ficar contratando somente apostas e esquecer que ele foi bicampeão da Libertadores com elencos de jogadores muito mais cascudos, ao nível dos quais se encontra também o próprio Pedro. Viu, Palmeiras? Se tem um momento, vai lá. É agora. Porque o empresário quer tirar o Pedro do Flamengo, o Felipe Luiz, por mais que venha com esse discurso de eu quero recuperar o que ele fez publicamente, arrebentou com o cara, que é a terceira vez, por mais problemas que ele possa ter no Flamengo, sei lá, de disciplina, de falta de foco, chateado com algumas questões, por mais de tudo isso, é um jogador espetacular. E ele mais sofreu no Flamengo do que o Flamengo o ajudou. Tá? A história da Olimpíada, o cara apanhou dentro do clube e agora publicamente essa porrada que ele levou do Felipe Luiz, que poderia ter sido resolvida de uma forma completamente diferente. Foi muito descabida a postura do Felipe Luiz. Um cara desse nível, um cara tratado como um futuro grande técnico no Brasil, poderia ter um comportamento extremamente íntegro, mostrando hierarquia, mas sem palavras que arrebentassem o moral e, acima de tudo, desmoralizassem um ativo do clube como é o Pedro. Viu, Palmeiras? Se tem um momento para buscar um grande jogador agora e bagunçar esse mercado nacional, é agora. Ah, não pode jogar o brasileiro. Pense em 2026 também. Como o Paulinho não vai poder jogar nada, então é melhor o Pedro por 15, 20 jogos que podem mudar a história do Palmeiras esse ano, do que você, de novo, ficar sofrendo por um cara ou por jogadores lá na frente que não conseguem resolver a principal carência do clube, que é um time que precisa muito aproveitar as chances e fazer os gols decisivos.